Fala pessoal do All Sport, tudo bem? Flávio Latif, setorista do Palmeiras. A gente tem hoje mais uma análise tática e mais uma vez estamos aqui recebendo um convidado, o Léo Suzuki. Bem-vindo, Léo, mais uma vez. Fala Flávio, tudo bem? Abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Grande prazer estar aqui com você. Para a gente falar dessa semana do Palmeiras, depois de um empate contra o Flamengo, que muita gente acho que estava imaginando aquele jogo meio Supercopa de muitos gols, mas foi o oposto, dois times que anularam muito bem o adversário, mas que não conseguiram criar tantas chances. E agora, quarta-feira, o Palmeiras tem um baita desafio, tentar vencer o Del Valle fora de casa, como fez em 2021, né? Foi o primeiro brasileiro a vencer lá, e seria uma vitória muito importante para essa fase de grupos, então uma sequência complicada aí do Palmeiras, né? Pois é, Léo, e o Palmeiras no jogo contra o Flamengo, ele retomou, né, os três zagueiros de ofício, jogou Luan, Murilo e Gomes. Muitos torcedores do Palmeiras ficaram um pouco chateados, se assim a gente pode dizer, com a postura do time de estar com três zagueiros, às vezes não buscar a vitória, mas a gente viu que no segundo tempo o Abel promoveu mudanças. Queria que você falasse um pouco dessa diferença, né? O time que começa em campo com um pouco mais recuado, mas depois no segundo tempo o Abel liberando, né? Colocando os jogadores no ataque, mexendo no time. Então, discordo um pouco dessa crítica, né, que a torcida do Palmeiras fez, que muitas vezes parecia que o Palmeiras estava se jogando para se defender, jogando para não perder. Que são dois times muito bons, né? Então acaba que um anula o outro. O que você acha? Eu concordo com você, eu entendo quem vai assistir o jogo esperando um baita espetáculo, mas são dois treinadores que não queriam perder o jogo, claramente, né? O Tite e o Abel. Deu para ver isso pela postura dos times, e eu achei curioso porque eu senti um Abel Ferreira fazendo uma coisa muito parecida com o que ele fazia no início da passagem dele no Palmeiras, que era adaptar o time titular que ele tem para primeiro anular o adversário, né, anular os pontos fortes do adversário e depois soltar o time ao longo da partida. Eu senti o Abel fazendo muito isso, não sei se vai ser uma tônica ao longo da temporada, mas eu acho que foi o primeiro adversário que o Palmeiras enfrentou que é tecnicamente melhor do que o Palmeiras em termos de elenco ali, de peças, né, o Flamengo foi trocando no segundo tempo, foi entrando Gerson, De La Cruz, Pedro e tudo mais, então acho que isso tem a ver, mas foi um Palmeiras que buscou anular a construção do Flamengo num primeiro momento, e a gente tem até um campinho para mostrar como o Palmeiras marcou a saída de bola do Flamengo, né, marcou lá na frente a saída de bola, então o Flamengo recuava a sua linha de 4 ali próximo do tiro de meta, mais os dois volantes, e o Palmeiras colocava Endrick e Veiga para marcar os dois zagueiros, o Mike subia lá em cima no Ayrton Lucas para tirar a opção dele, o Endrick marcava o Varela, que era o lateral mais baixo ali do Flamengo, lateral direito, e o Rios e o Aníbal marcavam os dois volantes, o Alan e o Pulgar. E aí com isso o Palmeiras fechava todas as linhas de passe, anulava as linhas de passe e restava pro Flamengo a ligação direta ali com os homens de frente, como o Flamengo fez muitas vezes. E ali a gente tinha o Piquerez marcando o Luiz Araújo, o Gomes marcando o Bruno Henrique, e o Luan e o Murilo marcando o centroavante, né? Primeiro o Carlinhos e depois o Pedro, e o Arrascaeta, quando ele tentava jogar. A gente viu várias vezes o Murilo saindo ali da zaga para acompanhar o Arrascaeta. E deu certo, não dá para dizer que não deu certo, né? Foram, fora alguns vacilos individuais ali, principalmente do Gomes contra o Bruno Henrique, o Palmeiras conseguiu anular o Flamengo, né? Foi um bom jogo defensivamente, o que é uma evolução em relação ao que a gente viu contra o Inter, né? Contra o Inter a gente viu um Palmeiras que cedeu oportunidades, que o adversário teve espaço para construir, teve algumas chances, e contra o Flamengo a gente viu um Palmeiras que conseguiu anular o adversário, que conseguiu se defender bem. Eu acho que o grande problema acabou sendo a parte ofensiva, né? O Palmeiras não criou muito, não assustou muito. Mérito do Flamengo também, que teve uma defesa muito bem postada, é um time muito forte defensivamente nessa temporada com o Tite, mas nas poucas chances que teve, o Palmeiras também não tomou as melhores decisões para finalizar, né? Teve uma bola de fora com o Endrick, uma cabeçada com o Murilo, outra bola de fora com o Menino, uma chance do Flaco, né? Fora o gol impedido, mas o Palmeiras não conseguiu tomar as melhores decisões nos poucos momentos em que teve espaço ali para criar contra a boa defesa do Flamengo, e viu mais uma vez uma partida abaixo do Veiga, né? Que é o principal meia do time, e não conseguiu fazer a diferença nesse sentido. Como você falou também, no segundo tempo o Abel solta o time, né? Naquela ideia de primeiro anular o adversário e depois ir soltando.
não mexe tanto na estrutura, mas mexe nos nomes. E aí dá pra gente ver no campinho como o Palmeiras termina o jogo, né? Com o Marcos Rocha fazendo ali esse terceiro zagueiro pela direita, com o Gomes voltando a ser zagueiro central, então passa a ter um jogador um pouco mais leve por ali. Tem, em vez de 2 alas pelos lados, né? Passa a ter o Piquerez de um lado e o Estevão do outro, então um atacante, o Menino e o Aníbal como dupla de volantes, e 3 atacantes lá na frente, né? Lázaro, Hendrick e o Rony. Então o Abel de fato solta o time, coloca jogadores de mais 1 contra 1, jogadores mais insinuantes, mais ofensivos, se quiser dizer assim, mas não foi suficiente, né? O Palmeiras de fato não conseguiu assustar muito o Flamengo e acabou no 0-0. Ô, Léo, aí aproveitando esse gancho que você citou de 2 atletas importantes para o Palmeiras, o Gomes, tem ficado muito exposto, né, quando ele joga de zagueiro aberto pelo lado direito, e tem perdido alguns 1 contra 1, como a gente não via antes. Eu queria saber de você o que você acha que acaba deixando o Gomes exposto, e o que você pensa sobre esse sumiço do Veiga, né? Após a partida, o Abel falou em relação à parte física, que o Veiga precisa descansar, que há 2 dias antes do jogo o Veiga não tinha condição de jogar, mas ele insistiu, queria ajudar seus companheiros. Queria que você falasse sobre esses 2 pilares do Palmeiras, porque o torcedor espera demais, né? O Gomes, desde o ano passado, nesse esquema de 3 zagueiros, também tem mostrado um pouco de dificuldade, mas aí quando ele volta para uma posição mais central, ele retoma uma boa forma, né? Acho que o segundo tempo dele contra o Flamengo mostrou muito bem isso, quando ele não fica nesse mano a mano, principalmente com o Bruno Henrique, é onde ele consegue se desempenhar melhor, né? Vamos dizer assim. A maneira com que o Palmeiras marcou contra o Flamengo meio que deixa todo mundo exposto, né? Porque é uma marcação muito alta, uma marcação que tá todo mundo 1 contra 1, então todo mundo tinha um jogador específico do Flamengo que tinha que marcar, e a partir do momento que você faz um vacilo, você já compromete o resto da marcação inteira, né? Porque alguém vai acabar sobrando por ali. E aí, principalmente esses jogadores de trás, né? Porque o Palmeiras tinha aquele bloco da frente e o Flamengo colocava ali Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, mais ali próximos ao gol do Palmeiras. E aí esses outros jogadores que marcavam eles ficavam ainda mais expostos porque tinham uma quantidade grande de campo, né? Pra defender ali. E o Gomes estava nessa e estava marcando um jogador muito rápido, muito bom no drible e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão até mais individual do Gomes ali, que claramente não conseguiu tá no mesmo nível físico do Bruno Henrique, não conseguiu acompanhar, né, basicamente durante o jogo. Porque se for parar para pensar, o Murilo e o Luan, eles também estavam numa situação complicada ali de 1 contra 1 contra os atacantes do Flamengo, também estariam expostos se eles errassem um bote, se eles errassem um desarme ali, mas eles conseguiram aguentar o tranco. O Gomes de fato não conseguiu, e tem a ver com essa questão individual e com ser um zagueiro que já nunca foi o zagueiro mais leve de todos, né? O zagueiro mais rápido de todos. O Gomes sempre foi um zagueiro muito mais de se destacar pela parte física, pelo duelo 1 contra 1, do que ficar correndo atrás dos atacantes, marcando um ponta do Flamengo. Então, realmente, eu acho que nessa formação com 3 zagueiros, o Gomes, o ideal é ele ser esse zagueiro central. Eu acho que muitas vezes não é também pela parte com bola, né? Porque o Abel, ele prefere ter o Luan como esse zagueiro central para ajudar na construção do time. Eu acho que passa muito por isso, mas é um quebra-cabeça que o Abel tem que montar. Em relação ao Rafael Veiga, cara, é até difícil fazer um diagnóstico, né? O Abel, ele fala sobre a parte física, sobre estar exigindo muito dele. Eu acho que tem sim um fundo de verdade nisso. O Veiga parece sim não estar jogando no seu 100%, mas eu também entendo muito como o Abel preservando o Veiga. De falar, ele tá numa fase ruim, eu vou chamar isso pra mim, vou falar, não, a culpa é minha, eu que tô exigindo muito dele, beleza, pra tentar tirar um pouco esse peso dele. Eu vejo um pouco dessa forma. Eu acho que sim tiveram jogos em que o Veiga teve que fazer uma função diferente da que ele tá acostumado, e isso pode influenciar no desempenho, mas tiveram muitos jogos em que ele jogou na função em que ele sempre está acostumado, como foi esse contra o Flamengo, e não conseguiu desempenhar bem. Tem a parte física, tem a parte mental de uma sequência de jogos ruins, né, acabar
tirando um pouco a concentração também, e tem a parte técnica que realmente ele tá devendo. Ainda é um grande jogador, mas eu acho que talvez agora seja momento de dar uma preservada, de dar uma descansada, até porque o Palmeiras vai ter um jogo na altitude agora, né? E se o Veiga não tá jogando 100%, esse definitivamente não é um jogo pro Palmeiras mandar a campo jogadores que não estão fisicamente 100%. O time que vai jogar na Libertadores vai ser o último bloco do nosso mini programa aqui. Mas outro tema que ganhou notoriedade depois do jogo do final de semana foi uma crítica do jornal AS da Espanha, né, que ele é madridista, ou seja, é para torcedores do Real Madrid, então já prevendo como o Endrick vai desempenhar lá. É uma reportagem onde critica o Abel, né, dizendo que o Endrick está confuso em campo com esse novo esquema que o Abel colocou no Palmeiras, né? O repórter que escreveu a matéria, ele alega que o Endrick está abdicando de estar mais perto do gol para potencializar o Flaco Lopes, né? O Flaco teve um destaque muito grande no Campeonato Paulista, o Abel falou sobre isso, o Palmeiras fez um trabalho com ele, equipe de nutrição, isso todo mundo já sabe, mas o Jornal AS, ele é um pouco incisivo, falando que o maior culpado pela seca de gols do Endrick, que nos últimos 6 jogos não marcou, tem sido o Abel Ferreira, Léo. Queria saber o que você acha sobre isso, se o Endrick está sendo prejudicado atuando mais longe do gol, ou se nessa nova maneira que o Abel encontrou dele jogar pelo lado direito, né, também o potencializa as qualidades dele. Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre isso. Cara, eu acho que o Abel ele demorou um pouco para entender qual seria a função ideal para usar o Endrick, desde o momento em que o Endrick subiu para o profissional, né? Ele chegou a jogar antes ali de pré-2023, ali pré-reta final de Brasileiro, chegou a jogar como centroavante, como ponta e tudo mais. O Abel demorou um pouco para entender. Mas a partir daquela reta final do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras faz ali a retomada e é campeão, o Abel encontra a função ideal para o Endrick, a função que ele rende melhor, que é como esse meio atacante ou segundo atacante caindo mais pela direita, né? E ali foi onde ele rendeu melhor e é ali que ele tem uma liberdade maior no seu posicionamento. E desde então, eu diria que assim, 98% dos jogos do Palmeiras, o Endrick jogou nessa função, exatamente nessa função. São poucos jogos que ele jogou em uma função diferente. Contra o São Paulo no Morumbi, no Paulista, ele joga aberto. Contra o Flamengo agora, o Abel muda ele de lado, né? Ele passa a ser o meio atacante mais pela esquerda, apesar de também poder cair pela direita ao longo do jogo, mas principalmente por essa questão da marcação do Varela, que a gente explicou já no começo. Mas na maioria dos jogos o Abel coloca ele nessa função, e eu acho que é sim a melhor função para o Endrick, porque ali ele tem uma liberdade de posicionamento interessante e pode parecer que ele não tá jogando sempre ali, porque como ele pode cair pro lado, pode cair para dentro, depende muito do adversário. Então se o adversário tá deixando espaço por dentro, o Endrick vai aproveitar esse espaço por dentro e vai receber mais por ali, e aí pode parecer que ele tá jogando como um meia. Se o adversário tá fechando muito o espaço ali do centro, o Endrick vai buscar o lado do campo para poder receber a bola, porque ele é o grande jogador ali do ataque do Palmeiras, ele vai querer receber essa bola, ele vai querer ser acionado. E aí pode parecer que ele tá jogando como ponta, porque ele tá recebendo muito aberto, só que no fim das contas ele tá fazendo a mesma movimentação, ele tá percorrendo ali a mesma faixa de campo e vai receber a bola onde der, onde o Palmeiras conseguir acionar ele e onde o adversário permite espaços. Então eu acho que é sim a função ideal para o Endrick, ter essa liberdade de posicionamento como esse segundo atacante pela direita. Acho que ele não deveria estar, por exemplo, na função do Flaco de ser esse 9, né, do Palmeiras, e eu acho que os dois se entendem muito bem também, foi uma boa dupla que o Palmeiras criou por ali. Então eu acho que essa função do Endrick não tem muito o que mexer, o ideal para ele é ser esse cara que pode se aproximar do Flaco para finalizar, mas que também tem influência na construção do Palmeiras, porque é um cara tecnicamente diferenciado. Eu concordo com você, Léo, porque se você coloca o Endrick só como um camisa 9, ele não consegue ter aquela explosão, né, de pegar a bola de frente com o campo aberto, então é uma característica que
o Palmeiras tem se aproveitado ainda, que tem feito bons jogos, por mais que não tenha feito gols, ele cria muito, né? Ele é um jogador que desenvolve muitas jogadas, gera muitas situações de gol, então também não concordo aí com a matéria do AS da Espanha. Bom, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouco de como seria o seu Palmeiras para enfrentar o Independiente Del Valle em Quito. Existe muita expectativa sobre quem vai jogar no lugar do Veiga, né? Porque depois da fala do Abel, imagina-se que o Veiga será poupado. Ele falou sobre o Rômulo, mas também imagino que os outros titulares que tenham condições de jogo devem ir para o jogo, porque é um confronto direto, é a equipe que vai brigar com o Palmeiras pela liderança do grupo. O Palmeiras empatou, né, o primeiro jogo, então fala um pouco o que você imagina, um time mais alternativo totalmente, ou algo mais parecido com o que o Palmeiras entrou contra o Liverpool. Fala a sua opinião pra gente, Léo. Eu acho que por ser Libertadores e acho que o jogo mais difícil que o Palmeiras vai ter nessa fase de grupos de Libertadores, quem tiver inteiro ali dos titulares para jogar, eu acho que tem que jogar de fato. Vale lembrar que, assim, é um jogo diferente, porque é contra um adversário que tem uma característica, uma ideia de jogo muito clara, né? Nas últimas 4 Libertadores, o Del Valle esteve no top 5 de times com a maior média de posse de bola. Nessa Libertadores já é o segundo time com a maior média de posse de bola. E aí, principalmente jogando em casa, tem muito essa característica. Na segunda rodada, o Del Valle venceu o São Lourenço jogando em casa e teve 74% de posse de bola. E vale lembrar, vale resgatar como o Palmeiras conseguiu ser o primeiro time brasileiro a vencer o Del Valle fora de casa lá em 2021. Foi um jogo em que o Palmeiras teve pouquíssima posse de bola, que o Palmeiras defendeu muito próximo do seu gol para poupar energia, né, para não ficar correndo de um lado para o outro, jogando na altitude, e simplesmente fechou os espaços e anulou o jogo do Del Valle, não ficou correndo de um lado para o outro. Eu acho que é um jogo que você precisa ser mais inteligente do que qualquer outra coisa, sabe? Pelo adversário e por jogar na altitude. Como aquilo deu certo dessa vez, eu acredito que o Abel vai tentar algo parecido, mas vai depender muito de quem ele tiver à disposição. Eu não apostaria em tantas mudanças no time titular, mas eu acho que manter os 3 zagueiros seria uma ideia interessante, com o Everton no gol, aí o Mike. Eu tiraria o Gomes dessa, pelo que ele jogou contra o Flamengo. Eu acho que é bom ter calma com esse retorno do Gomes. Então talvez um trio de zaga com Naves, Murilo e Luan, e o Piquerez na esquerda, Aníbal e Richard Rios. E aí, dali pra frente, que eu acho que mora a dúvida, né? Contra o Del Valle lá em 2021, o Palmeiras defendeu num 5-4-1, né? Então, era linha de 5 lá atrás, 4 no meio campo e só 1 lá na frente. E aí, vamos ver se o Abel vai tentar montar algo parecido ou se ele vai mudar. Mas sem o Veiga, eu apostaria talvez no Lázaro, sendo esse jogador, esse meia voltando para marcar pela esquerda, talvez. E aí você tem Endrick e Flaco Lopes. Eu acho que o Abel vai colocar os dois de uma vez, porque são os titulares e tal. E aí o Endrick talvez voltando um pouquinho pela direita e o Flaco como centroavante. Mas olha, como é um jogo diferente, é um jogo que o Palmeiras vai cansar mais, eu não acharia ruim a ideia de você ter alguém preparado para o segundo tempo também não, sabe? De você ter uma opção ali no banco, descansada, para entrar inteira no segundo tempo, caso o Palmeiras precise buscar o gol, ou esteja num 0-0, o Palmeiras se defendendo e precise dar umas escapadas, porque de fato é um jogo diferente e o Palmeiras vai precisar de alternativas no segundo tempo para manter o ritmo. Dando um pitaco em cima dessa escalação que você deu, Léo, que seria a sua ideal, acho que um nome muito interessante para o Palmeiras, vou até receber algumas críticas sobre isso, mas pelo vigor físico, por ser um Mister Libertadores, seria o Rony, porque ele tem muito pulmão, né? Um cara que se dedica muito. Então, em um jogo específico como é esse, como você falou, talvez se o Palmeiras entrar com a mesma proposta, né, de um 5-4-1, às vezes deixar o Rony lá na frente sozinho, preserva um pouco o Endrick, porque a gente sabe que o Endrick é um jogador que uma bola pode decidir. Ele não precisa de muito, né? Não precisa de muito tempo. Então, conhecendo o Abel, o jeito mais cuidadoso dele trabalhar cada jogo, né? No livro dele ele fala sobre isso. Então imagino que pode ser uma novidade interessante. Também acho que o Palmeiras não pode querer propor o jogo o tempo todo, porque acaba pesando. Só que o Independiente Del Valle
também não consegue lidar com o Palmeiras, né? No histórico dos confrontos, o Palmeiras ganhou de 5-0 aqui, quando enfrentou na fase de grupos a equipe, então acho que vai ser um duelo muito interessante, porque são duas equipes que gostam de jogar, né? O Independiente Del Valle não é aquele time de Libertadores tradicionalzão que gosta do jogo brigado, é um time que valoriza a bola e deve fazer um grande jogo. Léo, alguma consideração final aí? Algo que você queira pontuar antes da gente partir nessa? Não, acho que é isso, cara. Acho que é isso. Em relação, quando eu falei ali Lázaro, Endrick e Flaco, eu acho que é mais o que eu espero que o Abel vai fazer. Mas, honestamente, se fosse eu acho que talvez o Rony voltando por um lado para ter o pulmão dele, talvez um outro garoto voltando pelo outro lado, um Luiz Guilherme, por exemplo, que a gente sabe que pode ter uma qualidade com a bola num contra-ataque, e talvez ter só um dos dois atacantes lá na frente, ou o Endrick ou o Flaco Lopes, e aí guardar um dos dois para o segundo tempo. Eu acho que pode ser uma alternativa interessante, mas eu acho que é um jogo que a gente precisa regular expectativas, não vai ser um jogo que o Palmeiras vai fazer correria, vai atropelar, vai ficar no campo de ataque o tempo inteiro. É um jogo que precisa usar muito bem a cabeça, mas o Palmeiras já provou que sabe fazer isso. É isso, Léo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez participar. Se você está acompanhando aí no YouTube, não se esqueça de entrar no canal do Palmeiras no WhatsApp. Nós somos mais de 3,3 milhões de inscritos aí no nosso canal. E deixa seu like, seu comentário, participe com a gente. E se o Léo vocês estão gostando do Léo, deixa aí também que a gente continua chamando ele para participar com a gente. Beleza? Valeu, Léo. Boa sorte pro Palmeiras amanhã, né? Estamos gravando agora na terça-feira. Obrigado. Valeu, Flávio. Eu que agradeço o convite e abraço para todo mundo. Qual?